Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar falando sobre as medidas de dispersão, tá? Nos vídeos anteriores, nós vimos as medidas de posição. Dentre as medidas de posição, nós temos as medidas de tendência central, né? Como o nome já diz, as medidas de posição dentro da estatística descritiva são aquelas que nos posicionam, nos mostram como a distribuição se comporta, né? Então, as medidas de posição, no caso, as medidas de tendência central, que são elas, a média, que é o centro de gravidade da distribuição, a moda, que é o valor mais frequente, é o valor que mais se repete na distribuição, e a mediana, né? Que é aquela medida que divide ao meio a distribuição. Ou seja, 50% dos valores da minha distribuição estão abaixo da mediana, 50% dos valores estão acima da mediana. Nós temos também outras medidas de posição, que são os demais quartis, percentis. Os demais quartis, no caso, a mediana é o segundo quartil, nós temos o primeiro e o terceiro quartil. Nós vimos nos vídeos como calcular essas medidas para uma distribuição, sendo essa distribuição formada por dados brutos, que são dados coletados, né, que não sofreram nenhuma separação. A gente pode calcular também essas medidas para os dados agrupados, né? E também se a nossa distribuição já tiver com os dados agrupados por intervalos de classe, ok? A gente tem que verificar o seguinte: a medida ideal para cada situação, né, para o nosso problema, é aquela medida que melhor representa a maioria dos dados da sua distribuição, tá? Da variável que você está utilizando. Qual for a sua distribuição, você tem que, dentro das medidas da estatística descritiva, ou melhor, as medidas de posição, você tem que verificar qual delas que melhor responde, melhor corresponde, melhor representa a tua distribuição de frequência. Nós temos também 2 passos para a escolha da melhor medida, né? Ou seja, aquela medida que melhor represente a tua distribuição de frequência. Se a tua distribuição ela for qualitativa, ela tiver a classificação da sua variável como qualitativa, a melhor medida que a representa vai ser a moda, ok? Se a distribuição que você está estudando for quantitativa, você vai verificar, né, a dispersão dela com relação à média, né, ou à mediana. Se a dispersão for alta, a dispersão da tua distribuição for alta, a melhor medida é a mediana ou a moda. Se a dispersão for baixa,
a melhor medida é a média. A gente vai trabalhar agora com as medidas de dispersão. E a partir daí você vai poder verificar qual a medida, né, que você deva utilizar para isso, para essa distribuição. Tá ok? Vamos ver agora, depois desse resumo, né, que a gente acabou de verificar, né, de falar nessa apresentação, nós, a partir de agora, vamos começar a falar nas medidas de dispersão. Como o nome está dizendo, né, o significado, dispersão seria a tua distribuição, como os dados eles se comportam, né? Então, assim, quando você trabalha com as medidas de posição, qualquer uma delas, você tem que verificar o seguinte, que não adianta trabalhar só com uma determinada medida. Você tem que trabalhar com o conjunto delas para poder avaliar o posicionamento, né, o comportamento, melhor dizendo, da tua distribuição, né? Fora isso, eu não falei também que o box plot e a avaliação da existência de valores discrepantes também é muito importante quando você faz essa análise tua em termos descritivos, né? Só que, assim, quando você fala apenas na média, se eu digo que os casais brasileiros, em média, têm 2 filhos, isso não significa que todo casal ou qualquer casal tenha 2 filhos, né? Nós temos casais que podem não ter filhos, casais que podem ter 3, 4 ou mais filhos. Agora, na média, o número de filhos é igual a 2. Então, conforme a gente vai estudando, né, e isso é uma coisa que a gente faz para ter didática, para a gente poder ir evoluindo, quando a gente vai raciocinando em termos de análise estatística, né, que no primeiro momento você faz essa avaliação em termos da estatística descritiva e ver todas as medidas e o comportamento da tua distribuição para, no futuro, você utilizar outros recursos, tá? Então, nós vimos as medidas de posição, de uma forma geral, e agora nós vamos ver as medidas de dispersão, que vão nos dar uma outra amplitude, uma outra visão com relação à distribuição que eu vou trabalhar, ok? Então, vamos a elas. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, né? E para a gente começar a estudar as medidas de dispersão, tá? Então, nós vamos começar aqui a falar sobre medidas de dispersão. E elas vão poder nos dar uma outra visão da distribuição de frequência, ok? Então, vamos lá. Nós temos, o que são medidas de dispersão, né? As medidas de dispersão são aquelas medidas
que nos dão a variabilidade dos dados, tá? Que nós estamos estudando. Ok? Então, a gente vai poder, com isso, avaliar se essa distribuição é homogênea ou não, né? Outra forma de ver, né, da gente entender o que é medida de dispersão, elas vão nos fazer ver o espalhamento, né, dos dados, que é a mesma coisa que a dispersão dos dados, né, dentro da minha distribuição, tá? Nós temos como medidas de dispersão, a primeira medida que a gente tem, né, que a gente trabalha, é a amplitude. A amplitude. Amplitude. Deixa eu ajeitar aqui. Amplitude total. Amplitude total nada mais é do que o comprimento, né, da tua distribuição. A amplitude, como o nome está dizendo, é o tamanho, né? É a diferença entre o maior e o menor valor, tá? No livro, ele chama amplitude por R, tá? E normalmente, eu coloco amplitude como a letra A. Então, a amplitude de uma determinada distribuição, x, vai ser o x máximo menos o x mínimo. Então, nós temos uma série de exemplos, né, do livro do Giovanni Costa, Estatística Aplicada à Informática e às Suas Novas Tecnologias, que nos mostram amplitude de um conjunto de valores, né? Quais, né, são os pontos positivos e os pontos negativos com relação ao cálculo, né, da amplitude? Bem, a amplitude, como a gente está vendo, ele considera apenas 2 pontos, né, o ponto máximo e o ponto mínimo. A segunda desvantagem, né, seria que eu posso ter duas distribuições diferentes, né, ou mais distribuições. Então, vamos botar aqui, eu posso ter N distribuições distintas com a mesma amplitude. E aí, quando isso acontece, eu não posso avaliar a minha distribuição com relação a essa medida, já que as distribuições têm o mesmo valor de amplitude, tá? Então, normalmente, a gente, para cálculo de dispersão, a variável mais importante, a variável não, a medida, né, mais importante é o desvio padrão, tá?
Ora, para a gente calcular o desvio padrão, a gente tem que calcular a variância. Então, primeira coisa que a gente vai quando a gente quer calcular a variabilidade, né? A dispersão de uma determinada distribuição é encontrar o desvio padrão dessa distribuição, tá? O desvio padrão de uma distribuição, ele parte do desvio, tá? Que nada mais é do que a diferença, né? Meu desvio nada mais é do que a diferença entre o meu valor e a média. Tá? Então, eu tenho aqui que o somatório dos desvios, né? Se eu fizer esse somatório aqui, tá? E aí a gente tem o seguinte, né? Eu tenho aqui vários valores, né? Aqui eu tenho essa reta aqui, é a média. Então, isso aqui, essa diferença aqui, né? Sei lá, D1, D2, D3, D4, D5. Essas diferenças aqui, tá? Com relação à média, né? Isso daqui é uma propriedade, né? O desvio é uma diferença entre o valor da tua variável, o teu xi e o valor da média, tá? O somatório dessas diferenças, né, é sempre igual a zero, tá? Isso aqui é uma propriedade, você não precisa calcular para avaliar que isso seja verdadeiro, mas a gente pode aqui colocar, sei lá, alguns exemplos. 5, 6, tá? Então, eu tenho esses dados aqui, tá? A média desses valores aqui vai ser o quê? Igual a 4, né? 3, 6, 7, 8. 8 dividido por 4 é igual a 2, perdão, aqui é 2, né? E aí, se eu fizer o somatório dos desvios, eu vou ter o quê? Tá? 1 menos 2, mais 2 menos 2, mais 3 menos 2, mais 4 menos 2. Tá? Então, eu tenho aqui menos 1, mais 0, mais 1, menos, menos 2, perdão, 3 menos, tá certinho. Menos 1, 0, 1, mais 2. Aqui não é 4, não, gente, aqui é 2. Desculpa. Que eu botei 4, é 2. Tá? Então, aqui vai ser 0, tá? Esse resultado aqui, menos 1 mais 1, 0. Então, eu vou ter o somatório dos desvios para esse meu problema aqui igual a 0. Qualquer exemplo que você fizer, o somatório dos desvios, né, com relação à média, vai ser sempre igual a 0. Isso daqui é uma propriedade, tá? Significa que isso sempre acontece, né?
E aí, se você estiver fazendo um concurso que perguntarem isso, você não precisa fazer a conta, né? Basta você lembrar que o somatório dos desvios com relação à média é sempre igual a zero, para qualquer distribuição que você tiver, tá? Então, o que que a gente faz, né? Já que isso aqui é sempre igual a zero, a gente eleva isso aqui ao quadrado, né? Então, eu vou ter o quê? O somatório dos desvios ao quadrado vai ser o quê? Somatório dos desvios ao quadrado, dividido, né, pelo número de dados. Aqui eu não botei dividido por n, porque eu já sabia que ia dar zero, e zero dividido por qualquer número é sempre igual a zero, tá? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, né? Então, eu tenho o somatório dos desvios ao quadrado, vai ser o quê? Somatório dos desvios, isso aqui é o desvio, né? X i menos x barra ao quadrado, tá? Se eu tiver aquele exemplo, né, que eu coloquei lá na outra página, que foi o exemplo 1, 2, 3, 2, eu tenho o quê? A minha média vai ser igual a 2, né? E aí eu vou fazer o quê? O somatório dos desvios quadráticos. Somatório, essa letra aqui é um somatório, tá? Sigma, dos desvios, desvio é uma diferença, elevado ao quadrado, então somatório dos desvios quadráticos, né? Então, vamos lá, xi menos x, barra, que é a média, né? Vai ser 1 menos 2 elevado ao quadrado, mais 2 menos 2 elevado ao quadrado, perdão, elevado ao quadrado, mais 3 menos 2 elevado ao quadrado, mais 2 menos 2 elevado ao quadrado, tá ok? Então, aqui a gente vai ter o quê? Menos 1 elevado ao quadrado é 1, mais 0, mais 1 elevado ao quadrado é 1, e 0 elevado ao quadrado é 0. Então, nós vamos ter que o somatório dos desvios quadráticos é igual a 2, não mais 0, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, né, tendo em vista que o somatório dos desvios ao quadráticos já é diferente do somatório dos desvios, que é sempre igual a zero, a gente, né, faz isso aqui dividido por n, porque eu considero todos os valores dos dados, né? Então, nós temos que a variância é dada por essa fórmula aqui, a variância S ao quadrado vai ser igual a somatório, né, dos desvios quadráticos dividido por N, tá? Deixa eu ajeitar aqui, que aqui é um S, né? Tá? Ora, vejamos o seguinte. Vamos supor que eu tenha uma distribuição qualquer em metros, né? Cuja unidade de medida, né? A unidade seja metros.
Quando eu calculo a variância, qual vai ser a minha unidade de medida? Olha, o xi é metro, a média é em metros. Quando eu faço a diferença entre metros, eu vou ter metros. Quando eu elevo a quadrado, eu vou ter metros quadrados, dividido por um número, continua metros ao quadrado. Então, aqui nós temos o quê? Metros ao quadrado. Só que eu estou comparando, né, metros com metros ao quadrado. Isso aqui, eu posso fazer essa comparação de metros com metros ao quadrado? Eu posso comparar duas unidades diferentes? Sabemos que não. Podemos até comparar coisas diferentes, mas a gente tem que fazer o quê? Normalizá-las, tá? Reduzi-las ao mesmo valor, né? A gente tem que adimensionalizá-las. Então, vamos lá. Então, nós vimos o seguinte, né? Que a minha unidade é em metros, então, qualquer unidade que eu vá trabalhar, ela tem que ser em metros também, né? Como é que a gente faz para comparar, para ver a dispersão da minha distribuição X, que tem essa unidade de medida aqui, se a minha variância é em metros ao quadrado? Ora, o que eu faço? Extraio a raiz quadrada, né, da variância, e aí eu obtenho o desvio padrão, isso aqui é chamado de desvio padrão, e aí eu vou saber, ou vou poder falar, né, sobre a dispersão dos meus valores, tá ok? Ora, ele dá um exemplo muito simples, né? Ele dá a capacidade de 5 pendrives, né? Então, exemplo que está na página 300 do livro, ele dá a capacidade de 5 pendrives, então 2, 8, 16, 8, 16, né? A unidade de medida é gigabytes, que estão à venda na internet, e ele pergunta primeiro qual é a variância, né, dessa capacidade, e depois ele calcula, com certeza, a dispersão dessa capacidade, tá? Então, nós temos o seguinte, o que eu vou fazer? Primeira coisa, para calcular o desvio padrão, né? Para eu calcular o desvio padrão, eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular a média dos meus valores e depois o quê? A variância, tá? Então, vamos lá. Qual é a média dos meus valores? Eu somo todos eles e divido pelo quantitativo. N é igual a 5, né? Então, somando isso aqui, dividido por 5, eu vou ter a média igual a 10 GB, né? E aí eu faço o quê? Eu faço somatório para calcular a variância, né? Vai ser o quê? Somatório dos desvios, tá? Botar um. Somatório dos desvios, eu tenho o quê?
2 menos 10 ao quadrado, mais 8 menos 10 ao quadrado, mais 16 menos 10 ao quadrado, mais 8 menos 10 ao quadrado, mais 16 menos 10 ao quadrado. Ora, o que eu posso fazer aqui? Vamos reduzir isso aqui já, né? Eu tenho dois valores, 8, então aqui eu vou botar frequência 2, frequência 2, que multiplica 8 menos 10, mais, né, 2, que multiplica 16 menos 10 ao quadrado, dividido por 5, né? Ok? Então, como resultado, né, eu vou ter o S ao quadrado igual a 28,8, né? Isso aqui em cima vai dar 144, dividido por 5. Então, se eu quiser saber, né, quanto dá a raiz quadrada de 28 dividido 28,8, melhor dizendo, né? A raiz quadrada, eu vou ter o que? 5,37, arredondando, tá, gente? Então, a raiz quadrada aqui, ó, vai ser 5,37 gigabytes. Então, em termos, né, das observações com relação à capacidade, nós temos uma dispersão com relação à média de 5,37 gigabytes, ok? Bem, eu vou escrever normalmente a nossa fórmula, né? Para depois a gente fazer novos cálculos, utilizando a dispersão, quando a gente tem dados agrupados, que fique mais fácil para a gente calcular se for manualmente, né? Então, eu tenho que o desvio padrão vai ser, né, a raiz quadrada do somatório do x menos x barra ao quadrado, né, dividido por Pera lá, deixa eu fazer isso aqui direito. Vamos ver, essa daqui é a variância, né? A variância vai ser isso aqui dividido por n, né? Onde o desvio padrão vai ser raiz quadrada da variância, tá? Então, para a gente calcular o desvio, né? Desvio padrão, a gente tem que calcular a variância. Ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a fazer exercícios utilizando essa mesma fórmula,
de uma forma simplificada, né? Trabalhando com dados agrupados em distribuição de frequência, né? Que fica mais fácil para a gente fazer esse cálculo, principalmente quando a gente estiver trabalhando com tabelas, ok? Então, esse vídeo eu vou encerrar aqui e a gente vai dar continuidade no próximo vídeo. Até mais.